O Ministério Apostólico De Volta à Palavra apresenta De Volta à Palavra, com o Bispo Alexandre Rodrigues. Uma voz profética, preparando o caminho para a segunda vinda de Cristo. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Bom dia, toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao Senhor da Igreja e a todos vocês que estão em casa, graça e paz vos sejam multiplicadas. Este é o programa De Volta à Palavra, um programa do Ministério Apostólico De Volta à Palavra. É com grande satisfação que nesta manhã nós abrimos este programa, lembrando a todos vocês que amanhã, às 9 horas da manhã, será a reunião do Partir do Pão aqui no Ministério Apostólico De Volta à Palavra em Taguatinga. Todo primeiro domingo de cada mês nós nos reunimos como corpo de Cristo, toda a igreja ali congregada, para juntos celebrarmos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sobretudo declararmos as bênçãos da nova aliança, do sacrifício de Cristo realizado na cruz do Calvário. O próprio Jesus foi que nos instruiu que nós devêssemos nos reunir para declarar a sua morte até que ele venha. Portanto, amanhã, o primeiro domingo do mês de julho, será então a reunião do Partir do Pão. Eu quero convidar a você e a sua família a estarem conosco a partir das 9 horas. E aí no seu televisor está o nosso endereço, QI 4, lote 23, setor de indústria de Taguatinga. Vocês terão acesso pela Avenida Sandu, ali próximo ao Colégio Ideal. Todos vocês serão muito bem-vindos em o nome de Jesus. Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro do Apocalipse, no capítulo 8. Nós hoje queremos dar a continuidade à mensagem intitulada A Grande Tribulação. Nós temos falado, queridos, nesses últimos dias, mensagens apocalípticas. Temos demonstrado pela Escritura quais os últimos acontecimentos que terão lugar na história da humanidade pela intervenção de Jesus Cristo em sua segunda vinda, na sua parousia. Nós temos visto pela palavra de Deus, pela palavra profética, que tão logo se encerrar a era da igreja, visto que nós estamos já no último período, já em Laodiceia, então tão logo se encerrar esta era da igreja, o que pode acontecer a qualquer momento, nós entraremos nos últimos 7 anos da história da humanidade. Os 3 primeiros anos e meio desse período de 7 anos será o que a Bíblia chama de princípio das dores, e os 3 últimos anos e meio será então a grande tribulação, conforme o livro do Apocalipse claramente nos revela, dizendo que esse período de grande tribulação irá durar 42 meses, ou 1.260 dias, ou como se diz na linguagem de Daniel, um livro profético do Antigo Testamento, vai durar um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, isto é, 3 anos e meio. Hoje nós queremos continuar aqui, nós já demonstramos aqui o conteúdo do primeiro, segundo, terceiro e quarto selo, que são os 4 primeiros cavalos que determinam os acontecimentos do princípio das dores. Vimos então o 5º selo, que é o clamor dos mártires, e então o 6º selo, momento no qual é dito que alguns fenômenos sobrenaturais começarão a ocorrer sobre a terra. O 6º selo declara que quando o Cordeiro abriu o 6º selo, houve certamente um grande terremoto sobre a terra, o sol se tornou negro como sacro de crina, a lua toda como sangue, as estrelas foram lançadas do seu lugar, e diz a Bíblia que a terra cambaleava então como um bêbado. Ou seja, a partir do 6º selo, aqui começam os eventos sobrenaturais, aqui é o princípio da grande tribulação, conforme nos está anunciado claramente no capítulo 6, no finalzinho do 6º selo, versículo 17, quando diz: porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Nós vemos que tão logo se introduz esse 6º selo, nós vamos entrar então naquilo que a Bíblia chama de o 7º selo. Leia comigo o capítulo 8 do livro do Apocalipse. Vamos ler aqui os primeiros versículos que antecedem o 7º selo.
Eu quero que você leia na sua Bíblia, que você acompanhe, porque esta mensagem ela é muito forte, porque ela prediz os acontecimentos, isto é, a intervenção de juízo da parte do Senhor Jesus Cristo, que nesse tempo já não estará na sua função de advogado, de intercessor, senão que aqui ele estará vestido com suas vestes de juiz, para então trazer juízo sobre a terra. Abra sua Bíblia no capítulo 8 de Apocalipse e lê então comigo os primeiros 4 versículos, que nos diz assim: Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então viu os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo, com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Versículos 5 e 6. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Amados, vejam como que a Bíblia é clara ao nos dizer que ao abrir o 7º selo daquele livro que estava selado na mão do Pai, João viu 7 anjos, a quem foi dada a cada um deles uma trombeta, e a Bíblia diz que então eles se prepararam para tocar, o que significa que o conteúdo do 7º selo são as 7 trombetas. Se nós fôssemos aqui enumerar, nós veríamos claramente que o conteúdo do primeiro selo é o cavalo branco, que significa o princípio ali das dores, quando surge o anticristo na sua primeira fase, com uma falsa mensagem de paz, seguindo a ele o cavalo vermelho, que é a guerra, o cavalo preto, que é a fome, e então o cavalo amarelo, que é a morte, e então o clamor dos mártires no 5º selo, e então o início da grande tribulação com os eventos sobrenaturais que começam no 6º selo. E então o 7º selo nos mostra que o conteúdo desse 7º selo são as 7 trombetas. Mas há algo de maravilhoso que eu gostaria que você atentasse aqui no capítulo 8 do Apocalipse. É dito que quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Queridos, muitas pessoas, muitos estudiosos e muitas linhas escatológicas têm procurado dar a estas meia hora aqui um caráter profético de algum evento que terá lugar no futuro. Mas é importante que nós entremos no contexto do Apocalipse e vejamos então o que significa esse silêncio de meia hora que é anunciado e que é declarado logo aqui no versículo 1 do capítulo 8 do Apocalipse. É dito que João estava arrebatado no céu, e é dito então que Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, ao tomar da mão do Pai o livro que se achava selado, Jesus foi abrindo diante de João e diante dos céus, diante dos anjos, diante dos arcanjos, dos serafins, dos 4 seres viventes, dos 24 anciãos. Jesus foi abrindo o livro, foi tirando os lacres ou rompendo os selos, para que então a revelação daquilo que ali estava, do que estava escrito, pudesse se vislumbrar ou deslumbrar diante dos olhos de João e de todo o céu. De maneira que quando o Senhor abriu, naquele momento em que a revelação era dada, no 1º século ali para João, então foi sendo aberto este livro e João foi visualizando cada revelação, cada selo, cada conteúdo. De maneira que a Bíblia diz que quando o Cordeiro abriu o 7º selo, a visão que se abriu diante dos olhos de João, a visão que se desvendou diante dos 4 seres viventes, dos 24 anciãos, dos anjos, dos arcanjos, de todo o céu, era uma visão tão impressionante, uma visão tão maravilhosa, era uma visão que causava tanto temor que os céus, no momento em que o Cordeiro abriu, o céu emudeceu-se, ou seja, a revelação das 7 trombetas,
toca num aspecto tão crucial dos juízos mais severos de Deus sobre a terra, que essa visão emudeceu os céus no momento em que João recebia a visão. Eu fico imaginando naquele momento, quando o Senhor abriu o 7º selo, que logo ali o céu contemplou 7 anjos com 7 trombetas, cada trombeta que ao tocar anunciaria um certo juízo sobre a terra. Isso arrancou dos céus a voz, de modo que os céus emudeceu. Tamanho era aquele momento, tão solene, tão severo, e tão severos eram os juízos. E hoje, quando nós então adentramos essas revelações, essas mensagens também precisam fazer-nos emudecer, porque os homens falam tanto, os homens se arrogam de tantas coisas, da sua capacidade, da sua força, do seu dinheiro, da sua capacidade, dos seus talentos, dos seus bens. O homem é arrogante diante de Deus, falta-lhe no coração o temor, de maneira que a mensagem profética, ao ser revelada ao coração dos servos de Deus, assim como fez emudecer os céus, também faz emudecer a todos aqueles que conseguem enxergar, conseguem contemplar esta revelação. Diz então o versículo 2, que João viu os 7 anjos que se acham diante do trono de Deus e lhes foram dadas 7 trombetas. Neste momento, veio outro anjo, versículo 3, e ficou de pé junto ao altar. Aqui, queridos, nós estamos diante de algumas figuras essas que precisam ser entendidas dentro do contexto da Bíblia Sagrada, para que então nós possamos tocar o sentido dessa revelação. É dito que um anjo ficou de pé junto ao altar. Certamente esse altar é o altar de incenso, é o altar do incensário, que lá no Antigo Testamento ficava ali queimando incenso constantemente diante da presença de Deus. Então é dito que um anjo ficou em pé ao lado desse altar de incenso com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Este altar, ele representa as orações dos santos. Vejam que os santos, ao longo de todas as eras, desde Abel, que os santos clamam a Deus por justiça. É por isso que também no Sermão da Montanha, Jesus fala a respeito daqueles que choram e daqueles que têm fome e sede de justiça. Então, ao longo de todas as eras, todos os verdadeiros e sinceros servos de Deus tiveram nos lábios uma oração, um clamor, como o próprio Jesus nos ensinou a orar, dizendo: venha o teu reino. Entretanto, na medida em que esses homens de Deus, esses servos e servas de Deus ao longo das eras, oraram pedindo a Deus justiça, pedindo que Deus intervisse logo na história da humanidade para fazer calar o inimigo, para quebrar a cerviz do inimigo, para punir os seus inimigos, enquanto os servos de Deus estiveram clamando, o mundo perdido, o mundo de Satanás, o mundo religioso, o mundo pagão, o mundo capitalista, certamente esteve a zombar do povo de Deus. O povo de Deus sempre foi visto como a escória do mundo, como aqueles que são indignos. O mundo não somente matou a Jesus Cristo, mas tem perseguido e matado aos servos de Deus ao longo de toda a história. Então é dito que esse altar, portanto, de incenso, esse altar de ouro que representa as orações dos santos, vejam que é dito que um anjo, ao aproximar-se dele, tinha também um incensário para oferecer a Deus com as orações dos santos. Esse incenso, que é misturado às orações dos santos, são os méritos de Jesus Cristo. Ou seja, sempre que nós oramos ao Pai em o nome de Jesus Cristo, acrescenta-se incenso às orações, e então o Pai, ele recebe as orações como que uma fumaça aromática que ele pode aspirar
e sentir prazer. Ou seja, as orações dos santos só são aceitas diante de Deus e só são agradáveis diante de Deus porque são a elas acrescentadas o incenso aromático que representa os méritos de Cristo, os atributos de Cristo. Ou seja, nós oramos ao Pai em o nome de Jesus e, portanto, as orações são aceitas diante do Pai. São orações em que o Pai tem prazer. E então vejam o que significa então este altar de incenso, este incensário, este incenso e essas orações. É dito no final do versículo 3, que sobre o altar de ouro, que se acha diante do trono de Deus, se oferecia então essas orações. E da mão do anjo, versículo 4, subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo, diz no versículo 5, tomou o incensário, que é símbolo da oração dos santos, e encheu do fogo do altar e o atirou à terra. Queridos, vejam que os santos têm elevado suas orações ao trono de Deus ao longo de todas as eras. E Deus tem ouvido as orações. E Deus tem colhido essas orações, e Ele tem recebido essas orações. E embora o mundo muitas vezes pense que tais orações não são ouvidas, porque no momento em que sejam feitas elas, não há uma resposta imediata, mas o Senhor não despreza nenhuma oração em quem ali é acrescido o incenso aromático da pessoa de Cristo, que são os méritos de sua humanidade, do seu viver humano, da sua morte e da ressurreição. Todas essas orações estão diante de Deus e um dia todas essas orações serão lançadas à terra. Quando é dito que o anjo tomou o incensário, que são as orações dos santos, e lançou sobre a terra com o fogo do altar, quer dizer que um dia essas orações elas vão voltar contra o mundo, elas vão voltar de encontro ao mundo em forma de juízo. Ou seja, tudo aquilo que um dia os santos sofreram aqui nessa terra, na sua história, nas suas perseguições, nos seus martírios, nos seus escárnios que eles sofreram, e eles oraram a Deus pedindo graça, pedindo misericórdia, pedindo justiça. Ali, como quem tem sede e fome de justiça, falavam: Pai, venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Um dia essas orações vão voltar contra o mundo de Satanás, contra os homens perversos, contra os homens maus. Razão porque a partir deste momento começam-se a tocar as trombetas. Primeira, segunda, terceira, quarta trombeta. As primeiras 4 trombetas anunciam juízos que o Senhor lançará sobre a terra. Se vocês virem, na primeira trombeta é dito que o Senhor vai trazer um juízo sobre a terra e sobre a terça parte de todas as árvores e de toda a erva verde. Pensem comigo por um momento, queridos, quando o Senhor então lançar um juízo, quando o Senhor tocar a terra, quando o Senhor tocar a erva verde, quando o Senhor tocar as árvores, que vai diminuir aqui certamente em 1/3, não somente a erva para alimento, como também o ar que nós respiramos, que provém pelo processo de fotossíntese da erva verde sobre a terra. A segunda trombeta fala de um juízo que o Senhor vai lançar sobre os mares e vai destruir 1/3 da vida dos mares. Na terceira trombeta, o Senhor então vai lançar um juízo sobre a água potável, e a Bíblia diz que 1/3 de toda a água potável do planeta se tornará em águas amargas, em águas que não se pode ser consumidas. E na quarta trombeta, o Senhor vai tocar no sol, na lua e nas estrelas, tirando-lhe a terça parte do brilho, do calor, da vida que deles emanam, de sorte que o homem nesse tempo, ele vai sofrer. Por que ele vai sofrer? Porque o Senhor vai começar a retirar as bênçãos comuns que os homens desfrutam desde o início da criação do mundo. Veja que os homens, mesmo aqueles que não creem em Deus, aqueles que zombam de Deus, aqueles que escarnecem de Deus, porque a Bíblia diz que Deus, Ele faz nascer o sol sobre bons e maus. Deus, Ele dá chuva para bons e maus. Mas nesse tempo, o Senhor vai começar a tocar a sua criação. Ou seja, Ele vai tocar as ervas, Ele vai tocar o mar,
Ele vai tocar a água potável, vai tocar o sol, a lua, as estrelas, retirando-lhe a bênção em 1/3, de maneira que o homem vai começar a sofrer, porque a terra não mais vai possibilitar a vida normal da humanidade, e os homens então perceberão que há um Deus nos céus. É neste momento que o Senhor vai começar a fechar o cerco, quem sabe para tocar o coração, quebrar o homem, quebrar a coluna do homem, a coluna cervical do homem, para que quem sabe ele não se incline diante de Deus. Mas a Bíblia declara, aqui no capítulo 9, vocês poderão observar que ainda que o Senhor traga tantos flagelos e tantos juízos sobre os homens, mesmo assim, os homens maus, os homens ímpios, eles não se arrependerão. Veja o versículo 20 do capítulo 9. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem podem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição e nem dos seus furtos. Vejam, queridos, que esses juízos que caem sobre a terra são juízos que o próprio Senhor, ao se levantar do seu trono, trará sobre a terra com o fim de punir os homens maus e perversos, para que de alguma maneira eles possam reconhecer que há um Deus no céu que é todo-poderoso, o único que é digno de ser honrado, de ser adorado, porque somente Ele é Deus. Entretanto, diz o texto sagrado que nem mesmo diante desses juízos que cairão sobre a terra, estes homens haverão de se arrepender. Vejam que a Bíblia nos mostra que será um tempo de grande tribulação, como nunca houve desde que há nação sobre a terra. E eu pergunto então para você, meu irmão, e para você, minha irmã, será que nesse tempo de grande tribulação, você ou eu, porventura, estará ou estaremos aqui ainda nesta terra? É certo que a escatologia convencional declara que o Senhor, nesse tempo, terá arrebatado para si toda a sua igreja. Mas não é esse o testemunho da Bíblia Sagrada. É importante que você saiba, que você inclusive verifique na Bíblia Sagrada, no capítulo 3 de Apocalipse, versículo 10, que há uma promessa de livramento desse tempo. E que essa promessa, então, é uma promessa condicional. Veja no capítulo 3, versículo 10 de Apocalipse, que nos diz: porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Veja, porque guardastes a palavra da minha perseverança. Ou seja, a quem o Senhor irá livrar desse tempo de angústia que virá sobre a terra? Somente aqueles que hoje, nesse tempo de graça, guardaram a palavra da perseverança do Senhor. Se você é daqueles que guardam no coração, que guardam na alma, no espírito, na mente, as palavras do Senhor, e esse guardar quer dizer fazer habitar a palavra de Deus no coração, como o próprio Jesus falou: se as minhas palavras estiverem em vós, então certamente nesse tempo de angústia você não estará aqui, porque o Senhor promete livrá-lo da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. A grande prova disso está mesmo aqui no capítulo 7 de Apocalipse. Veja que o capítulo 8 nos fala sobre o início das 7 trombetas. Ora, essas trombetas, ou esses juízos que sobrevirão sobre a terra, são os juízos que recairão sobre a terra no tempo da grande tribulação. É por isso que no capítulo 7, isto é, no capítulo que antecede esses juízos, a grande tribulação, nós vemos aqui no capítulo 7, a partir do versículo 9, nós encontramos aqui a cena no céu, diante do trono de Deus, de todos aqueles que foram arrebatados antes da grande tribulação. Abra sua Bíblia e leia conosco. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas,
em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, e os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor, a glória, a sabedoria e as ações de graças, e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Ora, como essa multidão de pessoas vestidas de branco foram parar diante do trono de Deus, se não por meio do arrebatamento, em cumprimento à promessa de Cristo de livrá-las da grande tribulação? Então, tão logo se anuncia o início da grande tribulação, capítulo 6, versículo 7, João logo vê já os arrebatados diante do trono, que foram alvos deste galardão, desta bênção, deste prêmio, desta recompensa. O Senhor promete recompensar a todos aqueles que o amam, que guardam no coração a palavra, que amam a verdade, que se dedicam à verdade, que vivem a verdade, mesmo num tempo de tantas trevas sobre a terra. O Senhor então vai galardoar a essas pessoas, tirando-as da terra no período da grande tribulação, livrando-as da grande tribulação. Você, meu irmão, e você, minha irmã, cada um de nós que amamos o Senhor, nós podemos nos livrar deste grande tempo de angústia. Tempo esse, porque nós não podemos aqui ler todos os textos, em que o anticristo haverá de se manifestar. O anticristo que vai se manifestar enquanto o homem da iniquidade, o filho da perdição, e que vai se opor a tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Nesse tempo, todos aqueles que não aceitarem, que não receberem o selo da besta, não poderão comprar, nem vender, nem negociar. Na verdade, isto faz parte do plano de Deus. Deus dará um grande golpe no sistema econômico capitalista para que a sua igreja, inclusive e sobretudo, possa abandonar de vez esta tal de teologia da prosperidade que tem sido um câncer, que tem corroído as bases de fé do verdadeiro povo de Deus. Você mesmo pode hoje, ainda hoje, tomar uma decisão e mudar de vida, apropriando-se da palavra de Deus para viver a verdade neotestamentária e assim garantir que você será alvo do arrebatamento dos cristãos vencedores, alvo deste galardão. Eu quero aproveitar esse momento que nos resta ainda para estender o nosso convite para que vocês estejam conosco amanhã aqui na nossa sede em Taguatinga, na ministração da Ceia do Senhor. Lembre-se, amanhã, primeiro domingo do mês de julho, será a reunião do Partido Pão, da Ceia do Senhor, e, portanto, a reunião acontecerá pela manhã, às 9 horas da manhã. Acorde cedo, venha você, venha a sua família, venha desfrutar a Deus conosco, venha louvar o seu nome, comer do pão, beber do vinho e ser ministrado pela forte e poderosa palavra de Deus. Tenham todos vocês um bom sábado e Jesus Cristo é o nosso Senhor. Odre velho, vinho novo. Não é um livro de autoajuda, não é um livro que trata de chaves para a vitória, nada desse tipo. É um livro que trata sobre as duas grandes alianças de Deus com o homem. Visa orientar os servos de Deus sobre em qual aliança nós devemos estar, se na antiga ou na nova aliança. A Bíblia nos mostra que a antiga aliança, que é o Antigo Testamento, é uma aliança obsoleta, ultrapassada, que já não vigora mais para os nossos dias. É por isso que nós precisamos conhecer a Deus de acordo com a nova aliança, a aliança do Monte Calvário, a aliança que foi feita com todos aqueles que creem na base do sacrifício expiatório de Cristo na cruz do Calvário. Deus nos trata de acordo com a sua aliança. É por isso que você, meu irmão e minha irmã, que desejam serem edificados de acordo com a verdade de Deus, que querem de fato andar nos seus caminhos, você não pode deixar de adquirir este livro, que também traz, neste mesmo volume, o outro livro, Dízimos e Ofertas,
à luz da Bíblia. 2 livros em um único volume. Vocês poderão encontrá-lo nas melhores livrarias do Distrito Federal. Vocês devem, em nome de Jesus, adquirir este livro, lerem para conhecer a Deus de acordo com a sua verdade.